O assunto agora é com a Raquel Silvério, que é fisioterapeuta, diretora do Instituto Trata. Ela vai falar sobre ler e DOT. Esses são os nomes. Será que eles são os vilões da saúde no trabalho mesmo? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Tribuna Independente. Ó, você sabe que os nomes, às vezes a gente não consegue decorar direito, mas Sim. Os sintomas, não é? São claros, né? São claros. Agora, é claro que isso é uma patologia da nossa época, do nosso tempo. Sim, da atualidade, A né? atualização muito, com a utilização, melhor dizendo, muito de computadores. Sim, com a informatização de tudo vieram, né? Na verdade, foi na década de 90 que deu um boom, né? Nessas duas... E que chegou a nomenclatura de LER, né? Que ela vem para denominar um conjunto, é uma síndrome, né? Que é um conjunto de patologias pelo esforço repetitivo, tá? E depois de uns anos, uma norma técnica de incapacidade, ela foi atualizada e aí incluiu-se a sigla DORT, né? Certo. Que são as disfunções osteomoleculares relacionadas ao trabalho, que aí incluíram não só as lesões por esforço repetitivo, mas aquelas em que você se mantém numa posição por um longo período, atividades que você tenha que exercer uma força maior e que acabam comprometendo aí a região da lombar, do quadril, dos joelhos, entre outras articulações. Engraçado porque antigamente a gente tinha a máquina de escrever, não é do seu tempo, mas é do meu. A máquina de escrever que você fazia mais força. Sim. E agora com os computadores já não se faz tanta força. Sim. Quais são as regiões que, na verdade, esses acometimentos acontecem com mais frequência? É a região superior. Então, Parte de cima. a parte de cima, pega a região do pescoço, irradia para os ombros, para os braços, punho e mãos, né? Então, são regiões muito comuns, né, de serem acometidas. E eu recebo também um grande número no consultório de pacientes com queixas de cervicalgia, que primeiro começou no pescoço, aí depois irradiou para o ombro e logo em seguida irradiou para o braço inteiro, né? Eu sei que muitas das vezes a gente está na postura errada. Sim. A postura é uma das grandes vilãs nesse caso ou é o computador mesmo? As duas coisas, né? Porque existem pessoas que acabam permanecendo por um longo período numa postura muito inadequada. Tá. Então, você vai ter o comprometimento da região lombar, do pescoço, né? da região do ombro e também a jornada de trabalho. Porque antigamente trabalhava-se, né, com a máquina de escrever, que era mais pesada, sim. porém a jornada era um pouco menor. Talvez as exigências fossem um pouco menos do que são hoje. Tá. Então, hoje é comum você trabalhar 10, 12, 13 horas ao dia, né? E isso acaba influenciando no aparecimento dessas patologias. A gente poderia dizer que, por exemplo, a gente trabalha, 8 horas no escritório, quando chega em casa, vai lá no computador também, de novo. né? Isso, exatamente. Então, ao invés de você, sei lá, fazer uma coisa diferente, descansar, praticar uma atividade, não. Você volta novamente ou para o tablet, ou para o computador, ou para o celular, né? E isso acaba contribuindo. Agora, uma coisa que eu queria perguntar é quando que a gente deve procurar um médico de verdade? Porque a gente sabe que esse tipo de lesão pode ser, pode de repente ser pior no futuro, né? A longo prazo, a médio e longo prazo. Sim. Como que eu sei esse momento que eu preciso procurar realmente um médico porque eu estou com essa lesão? O ideal é procurar ajuda tanto de um médico quanto de um fisioterapeuta no início dos sintomas. Então, ele vai começar a perceber que durante ali 1 hora, 2 horas que ele está na função lá no posto de trabalho dele, ele vai começar a sentir algumas dificuldades. Então, começa a sentir dor, tem dificuldade de mobilidade, de se movimentar, né? Então, esses são os primeiros indícios. Aí ele vai para casa, relaxa, descansa um pouco. No dia seguinte, ele acorda mais tranquilo. E aos finais de semana, se ele não pratica atividade,
ele não tem essas queixas. Então, esses são os primeiros sinais e sintomas onde o indivíduo deveria já procurar uma ajuda. Entendi. Só que nem sempre isso acontece. A gente vai lá, toma um remedinho, passa uma pomadinha, né? Tenta um travesseiro diferente, e aí aquilo vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando. E quando ele chega a procurar ajuda profissional, ele já está num estágio um pouco mais avançado da doença, e aí a gente leva um tempo maior para ajudar, para solucionar o problema, e aí acaba aumentando, né, a dificuldade da resolução desse problema, que poderia ser muito mais simples no início. Quando se detecta, pode ser pior. Quando ele percebe que fala, não, agora eu preciso de ajuda porque eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais pegar o meu filho no colo, eu não consigo mais passear com o meu cachorro, é esse momento que ele vai procurar ajuda. E, na verdade, deveria ser lá atrás, quando apareciam os primeiros sintomas, que seria uma resolução muito mais fácil. Entendi. Primeiro, eu queria saber uma coisa, antes de eu pedir uma dica sua a respeito de algum tipo de exercício. Como que eu considero que as lesões, ou quais são as lesões que são LER e DOT? Como é que eu identifico isso? Tem como eu identificar isso em casa, por exemplo? Tem. A nomenclatura, ela acaba sendo a mesma, tá? As lesões pelo esforço repetitivo são as tendinites, são as bursites, são as cervicalgias, são as irradiações para o braço, né? Então, elas podem vir acompanhada de dor, formigamento, inchaço, dificuldade de se movimentar, né? Dor à palpação. Então, essas são as características das doenças, né? Que seriam pelo esforço repetitivo. Pelo posicionamento por um longo período, seriam as lombalgias, né? Às vezes a dor no quadril por permanecer também muito tempo sentado, com a cadeira muito baixa, também dá dor no quadril, podem dar dor no joelho também. Então, você permanecer por longos períodos nas posições, seja de pé ou seja sentado, também vão acarretar em dores e disfunções. Aí eu tenho ali o telespectador que fala, Fábio, você tem que perguntar para ela sobre se tem algum tipo de exercício, porque se eu permaneço 8 horas sentado, eu sou obrigado a trabalhar com digitação. Sim. Como é que eu faço? Terminei o trabalho, existe algum tipo de exercício que eu posso fazer para relaxar essa musculatura? Existe, mas assim, o ideal seria que a cada mais ou menos 1h30, 2 horas, a gente se levantasse, né? Se movimentasse um pouco, toma um café, dá uma relaxada, dá uma alongada, uma espreguiçada, movimenta um pouco das articulações, respira um pouquinho e volta ao trabalho. Entendi. Nem sempre isso é possível, né? Agora, para que a gente trate esse indivíduo de uma maneira correta, então é muito importante a gente avaliar o caso desse indivíduo, tá? Então, assim, porque a alteração que ele apresenta, às vezes, no ombro, pode estar correlacionada com a cervical, porque ele permanece muitas horas nessa posição, né? Então, uma avaliação bem feita é onde que a gente vai conseguir direcionar o tratamento e, assim, a chance de sucesso, ela se torna muito grande. Então, esses exercícios, eles vão de acordo com o achado, né? Com a alteração da mecânica. Então, assim, os exercícios globais são os exercícios de mobilidade, do pescoço, de relaxamento, dos ombros, dos punhos, dos cotovelos, né? Mas os específicos, a gente precisa avaliar direitinho, para aí sim a gente consegue direcionar o melhor tratamento para cada indivíduo, tá? Vamos falar com os nossos telespectadores? Vamos, claro. Todo mundo ligado na Rede Vida. Que bom, hein? Só falta a gente ganhar da novela agora, pelo jeito, né? Olha só. Boa noite, Fábio, e boa noite, Raquel. Olha só, a Edinalva de Motuca está nos escrevendo e ela diz assim, doutora, eu trabalho há mais de 20 anos como costureira. Eu tenho muitas dores nas costas
Tem algum tipo de exercício que eu posso fazer para amenizar essa dor? Imagino que a posição dela deve ser realmente delicadíssima, né? E elas apresentam, às vezes, muita dificuldade de depois de voltar à posição natural, né? Natural, né? Então, seriam exercícios mais de mobilidade, né? Então, depois de horas ali costurando, ela tem que procurar tentar relaxar um pouco, deitar, descansar essa lombar, né? Fazer alguns movimentos com as pernas, girando para um lado e para o outro, para movimentar um pouquinho essa lombar, para relaxar ali a musculatura, a fáscia toda que está recobrindo aquela região, mexer as estruturas ali, as vértebras, que também sofrem muita tensão por longo período e pela posição dela o tempo todo. Aliás, né? As costureiras também podem ter essas lesões, né? Sim, não é só quem trabalha com no computador, ombro, no pescoço, porque elas permanecem nessa posição aqui, com a cabeça para baixo, por longos períodos. Então, ela pode ter uma dor tanto cervical quanto lombar. É comum os pacientes chegarem, onde dói? Dói tudo. Dói o meu pescoço, dói o meu ombro, dói a minha lombar. Deixa eu falar assim, quem usa muito o celular, porque a posição também é essa, né? Sim. Eu também forço, né? Exatamente. Posso ter esse tipo de lesão? Pode ter esse tipo de lesão, né? Você permanecer... ou fazer uma leitura também, tem gente que gosta de ler bastante, pode ser no tablet, pode ser por um livro ou no próprio celular. Você permanecer longos períodos com a cabeça nessa posição também é prejudicial para a região cervical. Pergunta vem de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Tá mandando beijos para nós, muito obrigado. Raquel, eu sinto muitas dores nos quadris. Eu já fiz exames e o que foi detectado é a tendinite. Tem alguma solução para mim? Vanilda que está perguntando. Tem. A solução para as tendinites é atividade física direcionada. Direcionada. Tá? Então, assim, volto a repetir da importância de se avaliar muito bem o paciente. Porque a tendinite, então, ela é uma inflamação na região do tendão, certo? Mas existe uma disfunção muscular que acarreta uma sobrecarga nesse tendão que ela precisa ser corrigida. Então, enquanto a gente não corrigir essa disfunção muscular, essa tendinite não vai cessar. E é normal que o quadro evolua, né? Que a gravidade do caso fique cada vez maior. Mas a tendinite, ela tem tratamento, sim. Basta você procurar um profissional adequado que te oriente da melhor maneira possível. Tem uma pergunta aqui da Maria de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Eu vou precisar fazer, eu vou pedir um minutinho ali para vocês da Switcher, porque é o seguinte, ó. Doutora, eu sou doméstica e eu passei por sérios problemas no braço, tomei remédio e fiquei bem. Será que eu preciso fazer alguma coisa a mais para voltar ao normal? Então, para voltar ao normal, então quer dizer que ela não ficou 100%. Não ficou 100%, né? Pelo jeito, né? Seria ideal ela procurar, sim, um profissional que a orientasse, né? Tá. Então, porque futuramente, se ela não está 100%, futuramente ela pode desenvolver novamente aquela patologia ou outras em consequência daquela teoricamente maltratada ou mal curada, tá? Raquel Silvério, obrigado pelo papo. Imagina, foi incrível. Obrigada a você. Quero deixar os contatos, ó, www.institutotrata.com.br, está aparecendo aqui no vídeo. Bate aquela fotinha esperta para você acessar depois, institutotrata.com.br. Os telefones 11 São Paulo 2087-0681, 2087-0681. E esse outro é o WhatsApp, é isso? Esse é o WhatsApp. 11, ó, se quiser mandar o WhatsApp direto para a Raquel, 11 99881 0211. Esses telefones são da clínica. Tá. Né? Isso, então, 11 são da clínica. 99881 0211. É isso aí. Obrigado pela sua presença. Foi muito bacana. Obrigada. Eu que agradeço.